Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade, nos ensinos, nos estudos que nós estamos tendo, não é, nessa classe que é chamada Estratégias de Enfrentamento. Não é isso? Mas mesmo antes de começarmos a falar e ler alguns trechos da palavra, vamos buscar ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento, que todo mal seja repreendido, para que esse momento seja um momento celestial para a vida de cada um de nós. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos pelo que és. Nós te agradecemos pela tua palavra que tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos dado graça para passar por esses dias difíceis. A tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés, conforto para os nossos corações. Por isso, abençoa, Senhor, esses minutos em que estaremos meditando na tua palavra, para que seja honrado o nome daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós estamos já há algumas semanas falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, em Gálatas, no capítulo 5, se é a primeira vez que você está participando dessa aula, em Gálatas, no capítulo 5, você vai ver lá que tem as obras da carne e o fruto do Espírito. O que são as obras da carne? As obras da carne nós sabemos que são os desejos da carne, as concupiscências, porque a nossa carne ela fica o tempo todo querendo militar, guerrear contra o Espírito. Então nós já sabemos que temos uma guerra aí, da carne com o Espírito. Algumas coisas nós atribuímos e podemos atribuir a falta nossa mesmo de vigiar às vezes. Não é isso? Nem tudo nós podemos espiritualizar. Nós somos espirituais porque nós aceitamos Jesus Cristo no nosso coração como nosso Senhor e Salvador. Por isso nós nos tornamos espirituais, porque nós recebemos dentro de nós, nosso coração, o Eterno. E hoje o Espírito Santo faz morada no meu e no teu coração. Mas nós sofremos ataque de todos os lados. Nós sofremos ataque o tempo todo. Seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, na faculdade, aonde quer que for, nós somos atacados. E às vezes não entendemos o que está acontecendo. É muito comum a gente virar e falar assim: ai, o inimigo tem me tentado. Já falamos também sobre isso. O que é tentação, o que é provação.
Tá lá na playlist, você pode acessar as aulas anteriores também, como pode acessar as aulas dos outros professores que tem também lá no canal da igreja, inclusive os cultos, né? Os cultos estão lá também, com material para que você possa estudar, para que você possa ler, para que você possa ter entendimento na palavra de Deus e que com esse entendimento, né, você saiba usar as armas corretas no momento correto, na hora certa. Aliás, a gente usa muito pouco as armas que Deus já tem nos dado. E se Deus nos dispõe de armas, arma serve para quê? Para se defender numa guerra. Não é isso? Para matar o nosso inimigo, não é isso? Nós aprendemos também, algumas aulas atrás, que o nosso inimigo pode ser o nosso próprio eu. Mas lembrem-se que o convite para nós é subirmos um nível mais acima e começar a observar de fato quem é o nosso verdadeiro adversário. A palavra de Deus, ela vai falar de muitas guerras que aconteceram. Guerras terrenas, guerras de exército contra exército, guerra de pai e filho, guerra da carne contra o espírito. O tempo todo a carne milita contra o espírito, diz em Gálatas capítulo 5. Por isso nós temos que estar em espírito 24 horas, 25 horas por dia. Em espírito. Estudamos também, sabemos que nós só conseguimos isso se criarmos uma intimidade com o Espírito Santo. E através da oração, que é um meio da graça que Deus nos deu, nós conseguimos acesso a um Deus presente, a um Deus do socorro, que nos socorre nos momentos de angústia, nos momentos difíceis, nos momentos em que nós estamos passando por lutas, por luto, por tristezas. Todos nós estamos enfrentando lutas, todos nós, sem exceção. E não é fácil. A nossa luta não é fácil, porque nós precisamos negar o eu, que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. E temos o nosso adversário em potencial, que é o diabo, Satanás. Então o tempo todo nós estamos sendo guerreados, seja de um lado ou seja do outro. E nós precisamos estar atentos e vigilantes, porque o nosso adversário, ele é astuto. E se a gente enche a boca para falar que nós estamos em guerra, qual tem sido a sua estratégia de enfrentamento contra aquele que está ao derredor, bramando como um leão,
procurando quem ele possa tragar, devorar, destruir. Eu quero ler um texto com os irmãos que está em 2 Coríntios, no capítulo 10. Diz assim, 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, falácias, e toda altivez que levante contra o conhecimento de Deus. Então aqui nós vimos já, em primeiro lugar, que o Senhor, nosso Deus, é quem nos disponibiliza as armas que precisamos contra o nosso inimigo. E a arma mais poderosa que você pode usar contra o inimigo é a palavra de Deus, é a oração. Jesus Cristo foi tentado no deserto e ele usou a palavra de Deus. Derrotou o inimigo. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele proferiu a palavra, aquilo que estava dentro dele. E nós aprendemos que a carne vem guerreando o tempo todo contra o Espírito. É uma guerra constante. É no trabalho, é dentro da igreja às vezes, é na faculdade, seja onde for. A Bíblia é repleta de histórias que conta de guerras, de homens e mulheres de Deus, que guerrearam utilizando as armas espirituais que estão nos dispostos nas regiões celestiais, que destrói fortaleza, por isso nós precisamos ter esse entendimento, que nós estamos em guerra e precisamos conhecer o nosso inimigo. Eu não quero falar de diabo, coisa nenhuma. Tem que falar. Tem que falar que ele é mencionado algumas ocasiões na Bíblia. Aliás, houve até um diálogo de Deus com ele a respeito de Jó. Ou vocês não estão lembrados disso? Portanto, a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e dominadores do mal, que tem um único e exclusivo objetivo: destruir a tua vida e da tua família, te afastando da igreja, te afastando do convívio, da comunhão com os irmãos, do primeiro amor. Ele é astuto.
E nós não conseguimos vencer o nosso inimigo usando armas carnais, armas erradas. Não adianta você dar um carro para um bêbado dirigir. O que vai acontecer? Não adianta você discutir com uma pessoa que não quer entrar num acordo com você. E nós estamos sendo cada vez mais perseguidos por pessoas assim, que afrontam a nossa fé, que tentam nos derrubar. Mas são pessoas que são influenciadas pelo nosso adversário. Isso são forças espirituais nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz que o diabo ele é o nosso adversário. E ele está ao derredor. Ele está apenas esperando uma única oportunidade. E a oportunidade que ele quer é te matar, te destruir, acabar com a sua vida, acabar com a sua família. É isso que ele quer. Nós precisamos conhecer o nosso adversário antes mesmo de querer travar uma luta com ele. Nós precisamos estrategicamente conhecer o nosso adversário. E não pense vocês que o nosso adversário é bobo, viu? Não. A Bíblia fala sobre as astutas ciladas do inimigo. Ele é astuto. Ele fica esperando o momento oportuno, ao derredor. A hora que ele encontrar uma brecha, ele entra e aniquila a pessoa. Aí entra a discórdia, entra a preguiça, entra a falta de fé, dúvida, medo. E ali ele vai corroendo aquela pessoa. Por quê? Porque não fechou a brecha. Nós não podemos dar brechas. A igreja precisa se unir em oração, utilizando o que Deus nos deu de mais poderoso, que é o poder do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos que usar armas espirituais. Porque sem armas espirituais, meu amigo, você não vai conseguir vencer o nosso adversário. Por isso que a nossa luta não é só contra a carne ou sangue, ou contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades. Mas nada pode resistir a uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem medo de enfrentar nenhum tipo de guerra. Não tem medo. Veja Davi. Davi foi na força dele que ele derrotou o gigante.
Não. Foi na força de Deus. Do Deus Altíssimo. Do Deus de Israel. Temos muitas armas, irmãos, mas a gente não usa. Efésios vai falar da armadura de Deus. Tem uma explicação para cada item da armadura de Deus. Mas nós insistimos em querer lutar com os próprios braços. E via de regra, o que acontece? Nós nos frustramos, nos decepcionamos. E não entendemos algumas coisas. Mas nós somos seres espirituais e eternos. Porque nós aceitamos, recebemos Jesus no nosso coração. Eternos. O nosso adversário, ele é eterno também. Só que o objetivo dele é te matar. Ele procura ao derredor quem ele possa tragar, quem ele possa destruir. Deus também procura. Deus procura, só que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, eu te adoro em espírito e em verdade. Assim, dessa maneira, Deus vai nos dando estratégias para poder vencer as nossas lutas, que não têm sido fáceis. Mas o nosso Deus é poderoso para destruir fortalezas. Ele tanto destrói fortalezas, como ele constrói também. O que o salmista diz lá em Salmos? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia, na hora do desespero, na hora que você quiser desistir, na hora que você não estiver aguentando mais. Deus se faz fortaleza, mas é nele a quem temos que refugiar. Eu busco refúgio num Deus que é fortaleza. Seria como se fosse, irmãos, um paredão na tua frente. E você avançando, a igreja avançando, a igreja avançando. A igreja está recuando. A igreja está recuando de medo, está recuando, está desse jeito. Por isso que nós temos que aprender a usar as armas espirituais, criando cada vez mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. A oração é o caminho. A palavra de Deus é o caminho. Nós descobrimos muitas coisas. Vai ser com certeza conflito, irmãos. Nós sofreremos perseguições. A Bíblia não mentiu, não mente, é absoluta. Mas Jesus disse para que a gente seja feliz quando pelo nome dele nós formos perseguidos.
Portanto, não é fácil exercer os frutos o fruto do Espírito. Há uma luta o tempo todo. Neste exato momento aqui está tendo uma luta em que o maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, o Deus forte, poderoso, que destrói fortalezas. Mas eu tenho que viver uma vida constante. Eu não posso viver uma vida de falácias, pautado em sofismas, como diz a palavra de Deus. A minha vida tem que estar na direção para onde Deus está apontando. É de Deus, sim, eu vou. Não é de Deus, eu não vou. Portanto, busquem o conhecimento do Espírito Santo de Deus, do amor, da bondade, da mansidão, do domínio próprio. Mas hoje eu quero que você entenda que não basta você ler isso na Bíblia e saber que existe guerra. Você precisa entender que a vitória precisa ser do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala: combati o bom combate. Que combate que é bom? Ninguém gosta de combater com ninguém. Mas por que ele fala que é o bom combate? Porque ele venceu pela fé. A fé é uma arma que nós temos também. A fé é a prova de muitas coisas que nós não conseguimos ver acontecer hoje, mas pela fé nós podemos crer que nós vamos conseguir. Temos um Deus forte, temos um Deus poderoso e vivemos de mimimi. E vivemos, que isso, que aquilo. Que não sei o que, isso, aquela. Isso é murmuração. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Vão existir situações em que você vai ter que ter coragem para enfrentar o adversário. Vai ter situações que você vai ter que enfrentar o teu adversário no tete a tete, repreendê-lo em nome de Jesus. Essa é a nossa luta. Vocês precisam ter o entendimento de que nossa luta está num campo mais elevado. Está num campo celestial. Portanto, se eu estou dentro de uma guerra espiritual no campo celestial, eu não tenho porquê e nem devo usar uma arma carnal. Não faz o menor sentido.
é controversa? Não. Nós usamos as armas espirituais que ajudam a proteger a nossa mente, que ajuda a proteger o nosso coração, que ajuda a nos andar no caminho certo. E Deus nos disponibilizou. Só que a impressão que dá é que não mensuramos o poder que há. Imagine que o poder da oração, irmãos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais o Espírito Santo enche no nosso coração, mais intimidade nós vamos tendo com Deus, e vamos tendo lutas, e vamos tendo vitórias. Com Deus nós temos vitórias. E veio outra luta, veio outra vitória, porque eu estou com Deus. Eu não desisti, eu não volto para trás. Eu não volto para trás, para as coisas velhas. Eu sigo para frente, para o alvo. Nós somos chamados para isso. Nós representamos um reino aqui nessa terra, um reino celestial. É por isso que a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Um embaixador, ele faz o que no outro país? Ele representa uma nação. Ele representa um reino. Então tem a embaixada aqui dos Estados Unidos, tem lá o embaixador, lá a embaixada representa. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos representando o reino de Deus nessa terra. E vamos mais além ainda, como forasteiros, como quem vai passar e não vai ficar. É por isso que a nossa guerra, ela não terminou. A nossa guerra é diária. A palavra de Deus diz que todos os dias nós somos entregues como ovelhas que vai para o matadouro. Ah, não, mas eu me converti porque para melhorar a minha vida. Sim, muita coisa na sua vida vai melhorar. Mas muita coisa com certeza vai piorar. Quando você, por exemplo, tiver que liberar perdão para alguém, quando você, por exemplo, tiver que dizer eu te amo para o seu inimigo, quando você tiver que reconhecer que você está errado. Por isso nós temos que ser fechadores de brechas. Aqui é uma brecha, fecha a brecha. Qual é a arma? Está aqui, palavra de Deus. O uso da palavra de Deus com sabedoria. A palavra de Deus é que nos conduz, o Espírito Santo ele nos leva. Nosso coração tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Jesus Cristo foi tentado no deserto.
E ele, diante de Satanás, ele virava e falava: está escrito, nem só de pão vive o homem, e sim de toda palavra que provém da boca de Deus. Por isso use as armas espirituais que Deus já nos disponibilizou nas regiões celestiais. Nós podemos invocar esse Deus poderoso e presente. Às vezes você vai falar com algum irmão e fala assim, está escrito lá, o inimigo ele está ao derredor, né? Sim, o inimigo ele está ao derredor para te matar. Mas o Espírito Santo da vida está dentro de você, porque você é morada do Espírito Santo de Deus. Morada do Espírito Santo. Portanto, não existe palavrinha de duplo sentido, não existe meia verdade, não existe pecadinho e pecadão. Existe um processo na nossa vida, como Paulo falou: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos renovar, ter uma outra mentalidade, uma outra cosmovisão do que nós estamos passando ultimamente. Que ninguém, com toda certeza, ninguém imaginaria que estaria passando o que nós estamos passando. Quanto luto, quanta enfermidade, quanta ganância, quantas crianças abandonadas, quantos idosos morrendo de frio na rua. É cômodo ficar dentro de uma igreja. É cômodo ficar sentado no banco. Mas já que você está indo na igreja, então presta atenção no que Deus está falando. Presta atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma ferramenta espiritual que você mais vai usar. Use a palavra de Deus. Use a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Usa. Mas não abandone a Cristo. Porque apesar do caminho ser difícil e a porta ser estreita, é o caminho que nos leva para a eternidade. E nós não estamos aqui buscando coisas terrenas. Nós estamos buscando a eternidade, a permanecer com a nossa mente voltada para as coisas eternas. Por isso, para de mimimi, para de falar mal do teu pastor, para de falar mal da tua igreja. Para. Você vai sair daqui, colar e vai descobrir que tudo é vaidade. A palavra de Deus diz que aqueles que observam as vaidades vãs deixam de receber misericórdia. Portanto, vença o teu orgulho, vença a sua altivez, vença a preguiça, vença o cansaço, a dor, a dúvida e segue em frente, usando as armas disponibilizadas nas regiões celestiais. Você acha que se você ficar sentado aí na cadeira da tua casa ou no banco da igreja uma vez só por semana, você acha mesmo que você vai estar suprido de armas? Eu vou na igreja para encher as baterias. É nada.
Não tem nada de encher bateria. Nós vamos na igreja para esvaziar a bateria, para dar glória a Deus pelo que Ele tem feito. Por nós sabermos que nós temos um adversário poderoso, astuto, armando cilada o tempo todo ao nosso derredor. E muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. Muitos não estão agradecendo a Deus. Estão sendo ingratos, murmuradores, sendo que Deus está abençoando. Deus está dando o que comer, o que beber, o que vestir, dando emprego, dando uma comunidade para você participar. Mas você prefere fazer o quê? Foge. É isso que está escrito na Bíblia, né? Não. A Bíblia está dizendo que quem tem que fugir da igreja é o diabo. Só que em primeiro lugar você precisa saber que ele é um adversário forte. E para você entrar numa guerra com ele, você tem que conhecer as armas que ele usa contra você. Mas saiba que antes mesmo de você entrar numa guerra com o teu adversário, você precisa se sujeitar a alguém muito mais, que é todo poder, Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Davi, aquele Deus que Davi falou assim, eu não tenho um estilingue na mão, mas eu vou no nome daquele Deus, do Deus Altíssimo. Você tem o Deus Altíssimo. Você não tem um espírito de covardia. Fica aí nadando no raso, irmão. Não se aprofunda não, tá? Fica nadando na beiradinha. Mergulha no Espírito Santo. Mergulha nas águas do Espírito. E prova de Deus as bênçãos celestiais. Nada que nós vamos passar aqui nessa terra se compara com a glória que nós vamos ter no porvir. Por isso, suportar luta e batalha a gente vai travar a todo momento. Mas em nós precisa haver a vitória. Porque nós servimos o Deus que destrói fortalezas, que derruba, que destrói principados e potestades. E tem gente igual a Mariquinha, fugindo, correndo, indo atrás das coisas podres que esse mundo oferece. Indo atrás de falácias, de sofismas, de crenças e de heresias. Agora não é mais heresias que tem que falar. Agora tem que falar novos movimentos. Vai. Não busca o movimento do Espírito Santo na sua vida, não. Você vai ver o que acontece. Vá buscar os novos movimentos lá fora. Lá você vai ouvir o que você quer. Lá você não vai ser confrontado. Vai. Depois um dia, todos nós vamos responder para o Deus Todo-Poderoso o porquê que nós não fizemos o que Ele mandou. Misericórdia. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Tem muitos irmãos que estão cochilando,
E a palavra de Deus diz que aquele que pensa que está de pé, vigia para não cair. Amém? Os irmãos me desculpem se em algum momento eu fui um pouco enfático demais. Mas nós temos que ser assim. Corajosos. Nós temos que ir em frente. Usar as armas espirituais e não a língua. E não o menosprezo. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esse ensino, que nós não devemos lutar com nossos próprios braços, mas nós devemos lutar com os braços fortes do Senhor, como fizeram os profetas, como fez o rei Davi, como fez Jesus. Jesus orava, buscava o Pai o tempo todo, se fortalecer no Pai. E nós somos teus filhos, Pai. Por isso nos ajuda e tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar o que está acontecendo ao nosso redor e derredor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima aula, queridos.